Português é uma língua linda, mas é muito difícil. Eu acho que é a língua mais difícil do mundo. A frase do Nelson Rodrigues que eu acho ótima. O brasileiro é um povo muito religioso. Conheço um sujeito que tem 5 religiões. A língua é um sistema de possibilidades. E ele, em conhecendo as possibilidades, ele vai poder escolher a mais adequada para o contexto. Dade Squarize é jornalista e professora universitária. Assina a coluna Dica de Português, publicada no Correio Brasiliense, Estado de Minas e diversos jornais do país. Jornalista e escritor, Márcio Cotrim publica uma coluna semanal onde aborda em crônicas bem-humoradas temas da atualidade de uma forma descontraída. Hoje, você viaja pelas aventuras da língua portuguesa com os nossos convidados especiais, Dade Squarize e Márcio Cotrim. Sempre quando eu vou conversar com uma plateia, eu digo que meu assunto é tão fácil de falar, porque todo mundo sabe da importância que ele tem. Porque a língua é tão importante, que gerou mitos. Os árabes, por exemplo, acreditam que falam a língua de Deus. E eles acreditam nisso porque Deus teria escolhido entre 6.800 línguas o árabe para ditar a mensagem. E é tão patente que foi uma escolha muito clara de Deus que ele escolheu uma pessoa semi-alfabetizada para escrever uma das joias da humanidade, que é o Corão. Dizem que as pessoas podem ter lido todas as obras que estão em todas as bibliotecas. Se não tiverem lido o Corão, elas estarão com a cultura incompleta, porque o Corão é uma das 10 joias da humanidade. E só pode ser lido em árabe, porque é a língua de Deus. Então, existe o Corão em português, em francês, alemão, italiano, russo, em todas as línguas, mas não é o Corão. É uma interpretação do Corão. Para ler o Corão, tem que se ler em árabe. E, no mundo árabe, o analfabetismo é muito pequeno, porque as pessoas querem ler a palavra de Deus. E, para ler a palavra de Deus, elas têm que se alfabetizar. O francês também tem seu mito. O francês diz que tem a língua mais clara do mundo. Montaigne, há 400 anos, disse que o estilo deve ter 3 virtudes: clareza, clareza e clareza. Os franceses dizem que o estilo francês tem 4 virtudes: clareza, clareza, clareza e clareza. E não que o francês seja uma língua melhor que as outras, nem os franceses mais inteligentes do que as outras pessoas. Na verdade, eles estudam muito. Desde muito pequenos, os franceses aprendem, desde pequeninhos, eles na escola aprendem a escrever para os outros e a falar para os outros. O alemão tem um mito também. O alemão diz que tem a língua mais precisa de todas as línguas. Por isso, os filósofos escrevem em alemão. Os filósofos escreveriam em latim, porque latim é uma língua muito precisa. Mas, como o latim, a gente não escreve mais latim, então os alemães estudam 12 anos de latim. Todos os alemães estudam 12 anos de latim. E tem uma língua muito precisa. Então, uma língua que não dá margem a muitas interpretações. O português também tem seus mitos. O mito mais comumente ouvido entre nós é este: português é uma língua linda, mas é muito difícil. Eu acho que é a língua mais difícil do mundo. É uma língua difícil? É. Todas as línguas de cultura são línguas difíceis. Tem a sua fonética, tem a sua morfologia, tem a sua sintaxe, tem as suas regras de colocação, e a gente estuda para vencer etapas, não é? Então, ela é realmente uma língua difícil, como todas as línguas de cultura são difíceis. É a mais difícil do mundo? Eu acho que o chinês é mais difícil que o português. O chinês tem 64 mil ideogramas. E é uma língua que podem se criar ideogramas. Nunca os ideogramas não são fechados.
Nós nos alfabetizamos em 1 ano. O chinês leva 12 anos para se alfabetizar. E não se alfabetiza totalmente, ele vai se alfabetizando. Com 12 anos, ele consegue ler um jornal inteiro. Como todas as línguas, a gente tem que estudar, não é? Então, para a gente chegar, existem vários níveis de língua. Então, a gente, ao nascer numa comunidade de língua portuguesa, nós já nascemos aprendendo português. Eu tenho um neto de 2 anos que se vira muito bem, com vocabulário assim, de 20 palavras, 25 palavras. Ele se vira muito bem. Diz tudo o que quer, dá todos os recados com este vocabulário minguado e estruturas minguadas também, porque ele conhece muito poucas estruturas. Então, por exemplo, ele usa a palavra casa. Então, tudo é casa para ele e está muito bem. Ele consegue dar o recado com a palavra casa. Quando ele ampliar o vocabulário, conseguir dizer moradia, lar, residência, domicílio, pousada, pouso e tantas outras palavras da área semântica de casa, claro que a expressão dele vai ficar muito mais precisa e muito mais rica. A língua é um sistema de possibilidades. E ele, em conhecendo as possibilidades, ele vai poder escolher a mais adequada para o contexto. E a adequação, exatamente, eu acho que a palavra-chave quando a gente fala em língua. Nós somos poliglotas na nossa língua. Nós falamos várias línguas, o português e várias formas, vários registros diferentes do português. Não é para falar com o meu neto de 2 anos, eu uso uma língua que não pode ser esta língua que eu estou usando aqui. Porque se eu for usar esta língua, ele não vai entender. E aí vai cair fora, porque criança também não tem muita paciência, né? Ele vai partir para outra. Então, para falar com ele, eu uso uma língua. Para falar aqui, eu uso outra. No nosso dia a dia, nós usamos várias línguas. Nós somos poliglotas na nossa língua. E o segredo é ser adequado. Então, a gente tem que usar a língua adequada ao contexto. Cada situação vai exigir uma língua diferente. E cada pessoa vai usar uma língua diferente. Para cada pessoa, eu vou usar uma língua diferente. Veja, eu tenho, por exemplo, uma receita de bolo. Eu quero que a minha cozinheira, que tem só a 3ª série do ensino fundamental, leia aquela receita e faça o bolo. Eu tenho que escrever de tal forma que ela entenda a receita de bolo. Se eu quiser publicar esta receita de bolo na revista Playboy, com certeza não será o texto que eu escrevi para a minha cozinheira. É a mesma receita, porém terá que ser um texto totalmente diferente, porque os leitores da Playboy são leitores de classe AB, são exigentes, sofisticados e esperam sempre uma carga de sensualismo no texto. Então, a receita terá que ter todas estas características para ser publicada, senão ela vai para o cesto do lixo. A adequação é a palavra para a gente definir qual é a língua certa e qual é a língua errada. Não existe, na verdade, certo nem errado. Existe o mais adequado e o menos adequado. E a língua é tão flexível, é mais flexível do que cintura de político mineiro, que ela aceita qualquer coisa. Então, nós temos, por exemplo, uma pessoa iletrada que usa só uma forma do verbo estar no imperfeito, do verbo ser no imperfeito. Eu era, tu era, nós era, eles eram. Tudo bem, não é? A língua aceitou, eu entendi, e eu não vou reclamar dela, porque é o que ela pode dar, né? É o que a gente espera dela. Agora, o Afonso, que dirige sempre um papo, chegar aqui e dizer nós era, pega mal, né? Dói no ouvido. Falei isso, não falei? Não falou, não, mas se falar, dói no ouvido, né? Dói no ouvido, machuca, porque não é a expectativa que nós temos dele. Então, nós esperamos que ele diga nós éramos. Não é? A língua é como assim, é como a água num copo.
A água ela se adapta a qualquer recipiente. Pode pôr numa garrafa, ela vai assumir a forma da garrafa. Pode pôr num copo alto, ela vai assumir a forma do copo alto. Pode pôr num copo baixo, ela vai assumir a forma do copo baixo. Pode pôr numa superfície que ela vai deslizar na superfície. E a gente estuda exatamente para isso. O que a gente faz ao estudar? É como se fosse uma escadaria. Então, cada estrutura que a gente aprende, cada vocábulo que a gente aprende, a gente sobe um degrau, sobe um degrau, sobe um degrau. E, à medida que vai subindo, a visão vai se ampliando. As possibilidades da língua vão se ampliando, até chegar ao topo da escada. Quem chega ao topo da escada tem todas as possibilidades da língua na mão. E quem é que tem todas as possibilidades da língua na mão? É o artista. Então, o artista tem até o direito de não respeitar nenhuma destas possibilidades, criar outra. Não é o que nós chamamos de licença poética. O artista pode inventar língua, inventar estruturas, desrespeitar o que existe. Por isso que o Drummond escreveu, quando Cacilda Becker morreu, ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil e escreveu só isto: Cacilda Becker morreram. E ninguém disse que Drummond estava errado, não estava. Ele lançou mão da licença poética. Então, o que a gente faz? Sempre que a gente estuda, e a gente está sempre estudando, todo mundo está estudando sempre, está exatamente subindo degraus, subindo degraus, subindo degraus, para chegar ao topo da escada. Obrigada. O Márcio agora vai contar um montão de casos da língua portuguesa, das palavras, de curiosidades da língua. Bem, eu não sou filólogo, nem estudioso profundo, eu sou curioso da língua, do idioma. O Burle Marx já dizia que viver é ter curiosidade, e eu sou um curioso, como acho que todos devem ser. Para ser curioso, eu preciso gostar de ler e de escrever. Eu tenho há 19 anos no Correio Brasiliense uma coluna que comenta os fatos recentes do Brasília, do Brasil, do mundo. A gente filosofa um pouco, critica, elogia. Mas há 5 anos, levado por essa curiosidade da leitura, eu passei a escrever uma coluna chamada O Berço da Palavra. E essa curiosidade me revelou coisas fascinantes, porque a origem da palavra, a origem da expressão, a descoberta da palavra é um momento de fascínio para quem lê. Mas como que eu nunca pensei nisso? Então, acontece frequentemente na minha coluna reações desse tipo. Leitores que me telefonam, que mandam um e-mail, dizendo: você revelou para mim um segredo que eu nunca imaginei. E é verdade, a etimologia ela ilumina a palavra. Conclave, por exemplo. O que é conclave? Por que é conclave? Conclave é uma palavra que significa, em latim, conchave. Quer dizer, é aquele momento, quando morre o Papa, em que os cardeais se reúnem e vão escolher o novo Papa. Enquanto não escolhem, uma fumacinha preta sai da chaminé do Palácio Papal. Até que, de repente, sai a fumacinha branca e alguém vai lá para a sacada e diz: habemos Papa, temos um Papa. Almoxarifado. Essa palavra é muito curiosa, não é? Do árabe, né? Al-Mor-Sharif, o maior xerife. O chefe. Aquele que cuida dos bens de uma empresa, de uma instituição, o xerife maior. Aliás, todas as palavras terminadas em al, começadas por al, grande parte das palavras são de origem árabe, né? Que é o artigo árabe. Álcool, algodão, almoxarife. Houve há pouco tempo uma partida de futebol lá na Olimpíada do Brasil com Camarões. Não é Camarões, não, é Camerun. É incrível como é que se coloca, como é que se inventa um nome de um país que não tem nenhum sentido. Não há Camarões em Camerun. Há um rio lá, que é o rio Vuri, que tem um crustáceo que parece camarão, mas não tem nada com camarão. Camerun, que é o nome do país, é o resultado da colonização de um inglês, de um lord inglês, chamado Lord Camerun. Camerun, O-O-N. Em Brasília, está lá a embaixada e com o nome de Camerun. Mas a imprensa acabou colocando Camarões e virou Camarões. E pegou. Como também pegou, aliás, um erro que eu considero incrível, é que o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. Não é.
Ele é 5 vezes campeão mundial de futebol. Ninguém, quando não é seguido, pode ser dito que é pentacampeão, tricampeão ou bicampeão. Ele é alternado. Para você valorizar o título, tem que ser seguido. Aqui em Minas, houve um caso do América Mineiro que ganhou 10 anos seguidos no Campeonato Mineiro. Então, decacampeão, porque ele ganhou 10 vezes seguidas. Mas, alternadamente, negativo. Isso aconteceu porque, quando o Brasil foi campeão no México, em 70, o jornal Folha de S. Paulo, né, São Paulo, não sei por que é Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, né, colocou tri na manchete, tri. Claro que o Brasil inteiro adorou aquela palavra, tri, e pegou, mas está errado. Carrasco. O que é carrasco? Carrasco é aquele que cumpre o dever de eliminar pessoas de um cadafalso, por exemplo. Esse nome vem de um sujeito chamado Belchior Nunes Carrasco, que era um português, que viveu em Lisboa no século XV e cumpriu as sentenças capitais da corte. Deve ser um profissional competente e caridoso. Competente para ser rápido e caridoso para poupar, tanto quanto possível, o sofrimento do condenado. Salvo pelo gongo. Você sabe o que é catalepsia, né? Catalepsia é aquela doença em que a pessoa parece estar morta, mas está vivinha da Silva. Ela vem do grego catalepsis, paralisia. A pessoa acaba sendo enterrada viva. Numa exumação, aparecem arranhões na tampa do caixão, por dentro. O morto havia acordado e, desesperado, tentava sair. A ideia salvadora veio da Inglaterra. Amarrar uma tira de pano no pulso do defunto. A tira passava por um buraquinho no caixão e ficava amarrada num sino lá de fora. Alguém da família permanecia alguns dias ali, algumas horas, ao lado do túmulo. Se o indivíduo subitamente se acordasse, o movimento do seu braço faria o sininho tilintar. Quer dizer, ele seria salvo pelo gongo. Mas em inglês é saved by the bell. Gandula. Quem conhece futebol sabe que há um garoto que vai buscar a bola fora do campo e colocá-la de novo em jogo. É que, em 1939, chegou ao Brasil um argentino chamado Bernardo José Gandula, e foi jogar no Vasco da Gama. Ele tinha o hábito de buscar a bola fora do campo e devolvê-la. Esse Bernardo José Gandula. Claro que, depois disso, o Gandula apareceu, né? Surgiu. E nunca jogou bola. Veio assim com uma fama de que ia fazer todos os gols do mundo. E não fez um gol, nunca pegou a bola. E ele ia pegar a bola fora do campo e trazia. Bem, acho que é fundamental a gente tocar nesse assunto, que é a questão da reforma ortográfica, né? Queria que vocês dois comentassem um pouco sobre o impacto disso, a necessidade disso e o que vai resultar na vida dos brasileiros a partir de janeiro de 2009. Nós falamos sobre isso à tarde. Eu tenho a opinião de que realmente é interessante que se padronize a nossa língua nos 8 países, língua portuguesa, que é a 5ª língua do mundo, né, Dália? A 5ª língua que mais se fala no mundo. Embora a gente tenha as peculiaridades, evidentemente, de cada país, mas é um esforço que eu considero positivo, e é bom saber que em janeiro os dicionários já vão sair com a nova ortografia. De modo que vai mudar mesmo. É isso. Minha opinião não coincide muito com a do Márcio. Eu acho importante a padronização da língua, a uniformização, porque a reforma é ortográfica, portanto, trata só da grafia das palavras. Não mexe com pronúncia, com flexão, com nada. É apenas a grafia das palavras, isto é, letras e acentos, só. É o assunto da reforma ortográfica. E, quando nasceu, a reforma tinha por objetivo tornar a escrita da língua portuguesa a mesma nos 7 países lusófonos, porque foi em 84, por aí, que surgiu a ideia da reforma ortográfica. Ainda o Timor-Leste não existia. E, quando o Timor-Leste nasceu, se integrou à comunidade de língua portuguesa. Então, hoje, são 8 países que falam língua portuguesa, são 230 milhões de pessoas falantes do português. Então, é importante, sobretudo, para documentos internacionais que haja, porque hoje os documentos feitos em organismos internacionais são escritos no português do Brasil e no português de Portugal. Portanto, se pudermos escrever uma língua só, melhor. Mas a reforma foi tímida. Por exemplo, ela
são poucos itens da reforma, não sei se todos têm na cabeça. Ela introduz no vocabulário português as 3 letras que a gente já usava, mas elas foram excluídas do alfabeto. Então, a letra K, o W e o Y. Então, o nosso alfabeto passa a ter 26 letras em vez de 23. Tudo bem. O trema desaparece. Então, o trema desaparece, mas a pronúncia se mantém. Então, linguiça não terá mais trema na grafia, mas continuará a ser pronunciada linguiça. Porque, repare, a reforma foi só ortográfica, não mexeu em pronúncia. Então, linguiça deixa de ser trema, mas a pronúncia continua linguiça. Os acentos só atingiram as paroxítonas, não atingiram nem os monossílabos, nem as oxítonas. Então, desaparece o acento do o, de tongo o. Por exemplo, voo, perdoo, abençoo, deixa de existir esse acento. O acento do em, dessas formas verbais, leem, deem, creem, este acento desaparece. Os ditongos abertos, ei e oi, perdem o acento nas paroxítonas, mas se mantém nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Então, eu digo, assembleia perde o acento, apoio perde o acento. Mas, vejam, apoio é o ditongo aberto oi. Ele se mantém em lençóis, porque lençóis é oxítona. Ele se mantém em dói, porque é monossílabo. Então, só nas paroxítonas. Feiura, por exemplo. Também. Feiura. Feiura perde o acento. Os acentos diferenciais das paroxítonas caem todos. São os acentos diferenciais que foram esquecidos na reforma de 72. Então, por exemplo, para tem acento para distinguir da preposição para. Ele para, verbo, tem acento. Vou para São Paulo, para é preposição, não tem acento. Esse acento cai. Mas o verbo pôr é monossílabo. Então, mantém o acento diferencial. Caem os acentos diferenciais todos, fica o pôde, que já ficou na reforma de 72, e o pôr, porque é monossílabo. Porque a reforma só atingiu as paroxítonas. O hífen, vocês sabem que é castigo de Deus. Dizem que quando Deus criou o mundo, só havia uma língua, e todos falavam essa língua e todos se entendiam. O mundo era uma perfeita harmonia. Aí as pessoas acharam que o mundo estava muito chato, né? Não tinha uma guerra, não tinha uma confusão, uma briga, nada, tudo celeste, é muito chato. Aí resolveram construir a Torre de Babel. Aí eles iam chegar ao céu para ver o que havia no céu, se havia algo mais animado. Deus ouviu falar nessa história e não deu muita bola, mas, passado algum tempo, ele deu uma espiadinha lá do alto e viu que a torre estava chegando ao céu. Claro, porque era muito fácil, porque, como todo mundo se entendia, o pedreiro entendia o mestre de obras, que o mestre de obras entendia o engenheiro, que entendia o arquiteto, e a obra subia. Aí Deus achou um desaforo. Deus ficou irado e resolveu punir as criaturas. E aí ele criou 6.800 línguas. E a obra parou, porque o engenheiro deixou de entender o arquiteto deixou de entender o mestre de obras deixou de entender o pedreiro, ninguém mais se entendia. Mas a ira de Deus não passou. Com esse castigo, Deus ainda ficou irado, ficou implacável. Não se aplacou, a ira não se aplacou. Então, Deus deu um castigo para cada língua. Então, por exemplo, para o francês, ele deu os acentos. Tem acento circunflexo até no i. Para o inglês, a pronúncia. Cada lugar se pronuncia diferente o inglês. Para o alemão, ele deu as palavras coladas. Uma palavra se cola na outra, passa de uma linha para outra e a palavra se mantém. E para o português, ele deu o hífen. Dizem que Deus pegou um montão de palavras numa mão, um montão de hífens na outra mão e jogou para o alto.
E lá no alto as palavras começaram a brigar, umas se pegaram às outras ficaram soltas, outras se juntaram a terceiras que não tinham nada a ver. E até hoje dizem que se Deus, com toda a sabedoria dele, quisesse entender, quisesse colocar os hífens onde devem ser colocados, não conseguiria. Então, a reforma ortográfica também não conseguiu resolver o problema do hífen. Então, trocou 6 por meia dúzia. Então, nós temos uma confusão hoje no emprego do hífen e vamos trocar de confusão, porque a confusão se mantém. Mas dizem que Deus é tão generoso que, embora tenha dado esse castigo, ele deu uma solução. A gente tem que continuar a consultar dicionários, gramáticas, obras de consulta para descobrir o hífen. Então, a reforma é isso, se resume a isso. Então, ela é uma reforma tímida e uma reforma flexível, porque as diferenças que nós temos no português de Portugal e no português do Brasil se mantêm. Então, por exemplo, os portugueses escrevem acto, facto. Continuarão a escrever acto e facto. E nós, sem o C, ato e fato. Eles usam acento agudo em Antônio, acento agudo. Nós usamos acento circunflexo. Continuaremos a usar circunflexo e eles a usarem o agudo. Então, uma reforma que não uniformiza a língua como se propôs e vai nos custar muito caro, porque os dicionários vão para a fogueira, as gramáticas vão para a fogueira, livros didáticos vão para a fogueira, e a gente vai pagar com o bolso um preço muito alto da reforma, que podia ser mais aprofundada. Quer dizer, até 2011 conviverão as duas grafias. E, em 2011, será só a nova grafia. A língua portuguesa é o maior patrimônio cultural que o país tem. Um país deste tamanho, com uma língua só, isso é quase um milagre. Eu me lembro que, na Índia, existem 511 dialetos, 511. Quando o idioma hindi foi oficializado, 12 mil suicídios aconteceram. Suicídios. Bom, e o Brasil tem só o idioma português. Muito bem. Do Caburaí, não é, ao Chuí, é o mesmo. Agora, já há uns 10 anos, tem sido frequente você passar em lojas e encontrar aquele negócio ridículo, sale, off, e por aí afora. Incrível isso. E os bobocas aceitam isso. Isso que é o pior. Agora, tem coisas, por exemplo, delivery, que tem a tradução exata em português. Né? O beach soccer é um esporte que foi inventado no Brasil. Futebol de praia. Beach soccer, bota beach soccer. Axé music. Por que music? É música axé, meu Deus. Mas não adianta. É uma praga isso aí. E o Brasil está se tornando bilíngue, infelizmente. A frase passou de boca em boca, caiu no gosto do povo e virou sabedoria popular. Escrever exige 10% de inspiração e 90% de transpiração. Sim, senhor, escrever é trabalho árduo, equivalente ao do ourives. São cortados, aumentados, transformados, virados pelo avesso, amassados, condensados. O texto, assim como o diamante, só brilha depois de muito apanhar. Então, nós temos um dito comum que a gente ouve: escrever é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, o 90% de transpiração é o assunto deste escrever melhor. Então, é como passar o texto a limpo. Então, a gente escreve um rascunho e depois tem que melhorar aquele rascunho, né? Melhorar a estrutura do texto, os parágrafos, né? A estrutura da frase, o vocabulário, as repetições. É um enorme exercício. Hemingway reescreveu 30 vezes o livro Adeus às Armas até se sentir satisfeito. Hemingway, que é Hemingway. Quer dizer, a gente tem que passar a limpo. E não passar a limpo não significa escrever o texto com uma letra mais bonita. Na verdade, é transpirar, é cortar, é melhorar, né? É trocar de lugar, é achar uma frase mais sedutora, é introduzir de forma melhor. Enfim, essa transpiração a gente esquece muitas vezes, né?